Marinha. Aproveitar esse moleque aí. Aproveitar você, professor. Exatamente da parte de cima, amém? Vamos abrir nossos cantores do hino 306. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. 306 cantor. Amém, igreja? Pois Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio dele. Uma estrela no celeste, no caminho da terra. Para o céu com Jesus virei. Para o céu com Jesus virei. Grande é o meu prazer e certeza eternamente eu vou no caminho da cruz, com resolução é desejo meu de gozar no céu, esperança ter Cristo. Para o céu com Jesus irei. Para o céu com Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza para o céu pela cruz os caminhos no mundo deixei, jamais terei você. Pois Jesus com a minha mão, toda a minha Palavra de glória para casal Kátia e André. Aos seus irmãos. Alegria ser convidado para isso. Alegria para ser convidado para louvar o Senhor. Alegria de estar na casa do Senhor mais uma vez. Então vamos cultuar com toda alegria. Vamos ler Isaías 43. Essa que a igreja fica de pé. Igreja a palavra do Senhor. Vamos abramos nossas Bíblias em Isaías 43, versículo 10. Somente do 10 ao 13. Todos acharam? Eu vou ler os pais, a igreja e os ímpares. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum
ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu bem pedirá. Glória. Todos nós vamos ler de novo e terminar o versículo 13. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Ninguém. Podemos fazer uma oração? Querido eterno Deus, isso é a sua igreja. Senhor, ovelhas tuas, Senhor, do teu pasto. E aqui, Senhor, como mais uma vez, Senhor, posso a tua palavra. Senhor, que seja de alimento para nós. Senhor, faça florescer em nós, Senhor, essa tua palavra. Que ela possa fazer fruto, Senhor, fruto de arrependimento, fruto de louvor. Que possamos adorar como nunca. Que possamos, Senhor, te exaltar essa noite. Que temos tanto a receber de ti, Senhor. Também temos tanto para te agradecer. Fica conosco, Senhor, recebe com misericórdia nosso louvor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esses dias eu estava até vendo na palavra, alguém publicou uma coisa que diz assim: a gente tem que ter sempre, lembrar sempre dos nossos testemunhos para a gente lembrar o que Deus faz na nossa vida, né? Quando eu paro para pensar na minha trajetória, eu gosto muito de dizer assim: eu sou um milagre, né? E a gente tem que lembrar o que Deus fez na vida da gente há 10, 15, 20 anos atrás, para poder as pessoas entenderem se a gente está aqui não é porque a gente quer, não, é porque Deus permitiu. Deus permitiu, né? Vou estar pedindo à igreja, irmãos, que os irmãos possam, nas suas orações, estar sempre lembrando de uma amiga minha, muito querida, de muitos anos, o nome dela é Gisele Chaves. Ela faz diálise e ela está internada com infecção no sangue, irmãos. Ela tem um filhinho, a situação dela está bem complicada. Então, os irmãos estiverem nas suas orações, que os irmãos possam estar lembrando da Gisele. A irmã Néia, quando ela teve internada ano passado, foi até no hospital visitar ela e ela está internada novamente, acho que foi quarta-feira. Então, os irmãos possam estar lembrando o nome da Gisele nas suas orações. Vou estar convidando duas irmãs para estar levantando um amor, irmão Francis, para estar orando pelos enfermos, né? Da nossa igreja, que tem sempre alguém que precisa de clamor, precisa de cura. E vou estar convidando a irmã Leila também para estar levantando um clamor pelas famílias da nossa igreja. Jesus. Saúde, meus irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, te agradecendo, Pai, por mais
bonita, mas tomando um solzinho. Aí eu falei assim, Tony, vamos almoçar? Aí ele, vamos, Preta, tá chique, gostoso. Aí eu falei assim, então vamos. Aí ele falou assim, peraí que eu vou te pegar. Aí eu vim andando e conversando. Não prestei atenção, não sei o que prestar atenção. Dentro da nossa casa, do nosso quintal, e foi no quintal. Aí eu fui andando com ele, sempre quando eu venho com ele, eu viro e desço devagarzinho. Ah não, eu fechando, e fui, né? Meu irmão, as crianças estavam em casa, as crianças começaram a falar, vamos, e nisso a prancha vai já liga pro pai, o pai chegando, o pai ligou a internet, eu não sei como não arrebentou o portão. Nisso vinha chegando também Rodrigo e Ana, e vinha chegando do ensaio, foi eu. Aí eu disse, meu Deus, mas eu caí, só me machuquei, porque eu dormi não machucar a cabeça. Eu dormi ia machucar a cabeça. Mas quando eu vi que ele estava caindo e virando, eu segurei com tanta força que eu escutei o meu pulso fazer. Falei assim, mano, quebrei o pulso, velho. Não quebrou não, eu quebrei. Mas para nós, damos honra de Senhor Jesus. O Rodrigo chegou, a Alexandre dá um gosto para as crianças. E aí o Rodrigo me levava para o hospital. E aí a doutora falou assim, eu meti a cabeça também, irmão, meti a cabeça no chão. Ai, aí assim, aquelas... Minha irmã, brincadeira, não estou rindo agora. Mas o negócio foi muito sério. Eu fiquei com a minha cabeça doendo. Chegou lá, agradecer a conta do Senhor, porque eu nada mereço. O doutor falou para mim assim, olha, não teve nada na sua cabecinha, dona Vera, mas a senhora quebrou o pulso. Eu disse, tá bom, tá quebrado, não vivo, ó. Falei com o doutor. Aí eu perguntei para ele assim, vai precisar de ficar internando para operar? Ele disse, não, a senhora não vai precisar não, mas a senhora vai mandar os gessos até quando foi o pulso. A senhora tem cara de levada, a senhora tem cara, a senhora vai pegar a vassoura, a senhora vai pegar comida, então a senhora tem que estar imobilizada. Aí eu, tá bom. Aí eu botei, sem dar restinha, as duas mãos, naquele INSS, eu fui lá perto do posto, eu fui lá, aí pus o que eles fizeram pra gente, aí eu vou tirar, aí me deu como tirar, me dá, aí eu disse, olha, eu vou botar uma vermelha, meia luva, porque eu estou vendo, sabe, não, eu gosto de dar uma altinha, então tira o altinho, eu não quero tira o meu braço não, eu não nasci com o braço no altinho, tira isso, aí ele foi, botou pela metade, mas para lá eu vazio, irmão, não deixei ele se machucar, não deixei ele se machucar, mas irmão do Senhor, né, esse irmão lá não sabia de fogo, irmão, mas dói, viu, mesmo que quando eu tô assim, pensando que eu falo muito, então, quando eu passo assim, naquela escada, mas graças a Deus, eu estou bem para dizer com vocês. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Essa mesma alegria, irmão, a gente está desenvolvendo e oferta na casa do Senhor para honra e glória de Jesus.
Senhor, que possa ter resposta de causas judiciais, que possam ter resposta de causas trabalhistas, Pai. Que portas venham ser abertas, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor por mais um domingo. E Ele está presente. Jesus está presente nesse lugar. Como foi cantado aqui, a tempestade, né? Às vezes passamos pelo vento, mas esse vento o Senhor está conosco. Os problemas e dificuldades, mas o Senhor está conosco. Já viu crente não passar por isso? Se não estiver passando por isso, algum problema tem. Porque nós estamos sempre com problema, dificuldade. Mas acredite, Deus está do teu lado. Deus está passando com você nessa tempestade, nessa dificuldade. Os seus problemas Ele está resolvendo. Deus está aqui e separando o motivo, separando esse domingo para dizer: Senhor, eu e minha
A tua igreja te louva, Senhor. A tua igreja te adora nesse lugar. Por isso, Senhor, nós te amamos, Senhor. Porque tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quem tem agido, Deus? Quem tem tirado? Nós te amamos, declare o teu amor para o Senhor nesta noite. Diga, eu te amo, Senhor. Diga, igreja, eu te amo.
teve uma vez que eu contei um testemunho à igreja sobre minha trajetória depois da época do meu tratamento, e esse hino foi um dos hinos do chá de mulheres. Olha, irmãos, que presença maravilhosa que o Senhor se fez naquele lugar. Esse hino é um hino que tem uma letra muito bonita, irmãos. A gente tem que declarar ao Senhor, nós todos os dias, né, irmão? Que se estamos aqui com vida, com saúde, poder engrandecer e exaltar o Senhor, porque a permissão é o amor de Deus sobre nossas vidas. Irmão, não está convidando a irmã Carmosina, que ela vai estar trazendo o anúncio, até a irmã Carmosina chegar aqui. Eu vou estar falando sobre o nosso dia do sítio, nosso dia da família, né, irmãos? Não sei se os irmãos já fizeram a inscrição, né? Só está procurando o departamento de família para a gente. Vai estaremos reunidos ali no dia 8 de novembro, né? Tem algumas informações. O valor por pessoa fica no valor de R$125. Criança até 5 anos é grátis. Criança de 6 a 10 anos paga R$62,50. Criança acima de 11 anos já paga inteira, já paga integral, né, irmãos? Teremos um dia agradável com todos os nossos membros que estiverem dispostos a participar. A gente está lá no 4º ano que a gente faz essa comunhão com os irmãos. É um dia agradável, onde a gente brinca, a gente se diverte, a gente louva ao Senhor, a gente presenteia os irmãos com os brindes. Então, que os irmãos possam estar trazendo suas famílias para participar conosco esse ano. Tá? Vamos pagar cada mês para não passar de não fica pesado, né, irmãos? E a gente consegue. A oportunidade da minha Carmosina, e logo depois a gente vai postar orando pelo nosso supervisor da noite, meu líder. As crianças já podem subir, irmãos. Graças a Deus, queridos. Mês de setembro, né, já falei semana passada, que é um mês missionário, né? Todos os meses, todos os dias, a gente está em funções. Mas eu quero estar só colocando aqui rapidinho duas atividades, 2 eventos missionários. Você precisa ser convidado para estar participando. Amém? Está todo mundo me ouvindo? Ok, igreja? Eita! Todo mundo me ouviu, irmão? Estou vendo meio que um burburinho. Então preste atenção ali no que vai passar ali, porque é importante, tá, irmãos? Irmãos, dia 14 de setembro, tá? Missões mundiais, a gente divulgou aqui semana passada, né? O pastor Ronald lá da Jabi, ele convocou as igrejas a estarem orando por essa atividade, estarem orando por missões, porque assim, missões carecem muito da oração, da intercessão da igreja. Nessa semana eu faço parte de um grupo de intercessão da missionária Eli, que está lá no Camboja, e ela está sempre lançando ali informações que ela não lança no Zap, onde ela passa outras informações. Aqui nesse grupo de intercessão ela passa mais pedidos de oração. E ontem, infelizmente, uma missionária estava lá no campo com ela perdeu a vida. Estava internada, muito doente, e ela veio a falecer. Então, assim, é mais uma guerreira que parte para o Senhor. Então, assim, ore para que o Senhor da Seara envie ceifeiros para a Seara, porque os campos estão brancos, mas precisa de ceifeiros, tá, queridos? Então, assim, 14 de setembro, missões mundiais aqui na igreja, de manhã, missionária Cleófas, e à noite, o pastor Saulo Freire, lá de Araruama, vai estar aqui conosco, pregando. Essas duas pessoas vão estar pregando e compartilhando as suas experiências de campo. E esse daí é a nossa caminhada evangelística missionária, que todo ano nós fazemos. É dia 21 de setembro, estamos convocando todos os departamentos, meninas da coreografia, Ministério de Louvor, a União Feminina, enfim, todos os departamentos. Irmãos, isso daí é um trabalho da Igreja Batista Nova Jerusalém. Quando a gente sai em campo, evangelizando de casa em casa, louvando e falando do amor de Cristo. Então, dia 21 de setembro, você vai estar participando conosco, em nome de Jesus.
Depois a gente vai estar passando o itinerário, né, irmão Jorge? A gente vai estar passando tudo direitinho, a gente vai convidar os líderes, né, irmão Jorge? Para a gente fazer uma breve reunião aí para estar vendo o que cada um vai estar fazendo. Amém, irmão? Então, 14 de setembro, 21 de setembro, você está sendo convocado para entrar em guerra. Amém, irmãos. Irmãos, a irmã Cristiane também pediu para estar passando um anúncio para a igreja sobre os louvores inesquecíveis, que vai ser dia 23 e 24 de agosto. Os irmãos que forem louvar têm até quarta-feira para procurar a irmã Cristiane e entregar o. Eu tive sempre muita alegria em falar um pouquinho do amor de Deus, de como o Senhor tem nos fortalecido, como o Senhor tem sido nosso alicerce. E nesta noite não é diferente, é culto de família, direção de famílias. Sabemos as dificuldades que as famílias têm atravessado, doenças, dificuldade financeira, mas que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo as famílias, porque sabemos que a base da sociedade é a família, a base da igreja do Senhor é a família. Se estamos aqui hoje é porque uma família orou, ou alguém intercedeu para que pudéssemos estar nesta noite aqui. E por mais que pareça fácil, nós temos caminhado por um terreno complicado para as famílias. Famílias têm sido atacadas, a palavra de Deus tem sido atacada, e para que possa atingir a igreja do Senhor, precisa atingir as famílias, precisa separar as famílias, precisa diminuir o amor que temos entre as famílias. Então que o Senhor possa estar abençoando a igreja do Senhor, as famílias. Temos tido muita ansiedade, uma luta muito grande, muitas vezes desemprego, muitas vezes perseguições. Depois de um final de semana abençoado, né, no qual no sábado tivemos muitas emoções ali naquele culto, e hoje, um dia de batalha, um dia de luta, onde tivemos uma manhã de evangelismo ali, bem próximo do que dos locais que a gente precisa evangelizar. Precisamos falar do amor de Jesus. Louvo a Deus pela vida do Rodrigo, que falou aí com muita sabedoria, com muita autoridade para aqueles que realmente precisavam escutar. Tanto que alguns corações foram tocados ali, cada um fazendo o seu trabalho ali, orando, evangelizando, ministrando a palavra, intercedendo. Nós sabemos que é assim mesmo. Eu até no sábado comentei como é gratificante trabalharmos na obra do Senhor, como é gratificante estarmos em família, como é gratificante a gente falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Durante essa pregação, no final, vale a pena investir em famílias, vale a pena investir em vidas. E tem sido com essa igreja como muitas outras. Amém? Tivemos ali um pequeno entrever ali, mas graças a Deus está tudo bem, pronto para o próximo que vier. Amém? Nesta noite eu vou estar falando um pouco das preocupações, e essas preocupações têm nos afastado da obra do Senhor. Nós sabemos que poderíamos ter um evangelismo de 200 membros ali, com certeza impactaríamos muito mais aquela comunidade. Mas também sabemos que o Senhor tem afastado aqueles que podem fazer a diferença do seu trabalho, tem afastado a obra do Senhor. Pessoas com o chamado de que só a pessoa olhar para essa pessoa já vê que é um servo do Senhor, uma facilidade de comunicação que não tem participado. Mas sabemos que é o inimigo afastando famílias, afastando pessoas da obra do Senhor. Então precisamos estar orando, buscando, fortalecendo as famílias do Senhor. A família, ela precisa ser fortalecida. Muitos estão cansados, sobrecarregados, preocupações. Então o pastor Jonas ali está meio ali, que a gente pensa em quando vai fazer, às vezes a idade chegou, ele não consegue, então precisa ali de uma mão ali, próxima ali, mas fazendo a obra do Senhor, louvando ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele falou, aqueles que estiverem preocupados, sobrecarregados,
que lancem sobre ele. Em Mateus 11:28, o Senhor falou assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, em algumas versões sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Através dessa palavra nós sabemos que o Senhor ele tem fortalecido a tua igreja, tem fortalecido os seus membros para continuar ali pregando, continuar orando. Então que tomem posse dessa palavra. Se estiver cansado, se estiver sobrecarregado para trabalhar na obra do Senhor, entregue tudo ao Senhor Jesus, que Ele nos aliviará. O tema para essa pregação nesta noite, eu pensando, e quando eu penso em família, eu penso em base. E a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja do Senhor Jesus. Tanto que quando falamos de família, o primeiro milagre do Senhor Jesus foi um casamento, onde originou ali a família, onde um homem e uma mulher se juntam para formar uma família. E ali o Senhor começou o seu ministério, para vermos a importância do casamento, para vermos a importância da família. Então precisamos sim, sempre estar alicerçados na palavra do Senhor, na rocha eterna. Ontem mesmo eu estava lembrando desta palavra quando a irmã Fátima trouxe o louvor na rocha eterna. Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7 e acompanhem a leitura do versículo 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Na minha Bíblia aqui, na Bíblia aqui que eu peguei com a Flávia, fala dos dois alicerces. Nós vamos ler só o primeiro, não vou ler essa parábola toda aqui que fala dos alicerces que precisamos estar buscando, precisamos estar alicerçados. Flávia sempre pergunta se você está nervoso, não está sempre vamos estar nervosos, porque um grande pregador falou: um dia que a gente tiver muita vontade, não tivermos com temor no altar do Senhor, tem alguma coisa errada. Alguma coisa. Então sempre ficamos nervosos. Mateus 7, 24 e 25. Não, até o 27. Acompanha a leitura lá na igreja. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Podem sentar lá na igreja. Precisamos sim alicerçar as nossas famílias na rocha que é Jesus. Tudo começa, o casamento é de um homem e de uma mulher, e seus desdobramentos familiares. Muitas vezes pode ser comparado a uma grande viagem. Essa grande viagem eu já estou há 25 anos ali, né? Sabe aí, nessa luta, teve muitas lutas, dificuldades, aflições, orações, muitos ajudaram em orações. Então, é uma grande viagem, porque quando começa ali, eu sempre lembro, o pastor Jorge comenta que no casamento ali, chega aquele momento, aquele grande dia, no fim casamos, no fim começamos a casar, né? Começou aquele início ali, e daí vão ser formadas famílias, algumas um pouquinho mais numerosas, Tio, Luciane, algumas menores um pouquinho, mas Deus sempre abençoando, Deus sempre sustentando, Deus cuidando de cada detalhe, porque o Senhor Jesus, Ele sabe a necessidade de cada um, e Ele sabe a necessidade das famílias, então ali Ele vai suprindo, Ele vai cuidando. E nessa grande viagem, a gente precisa desenvolver, precisamos ter características que vão formar essa grande viagem. Para minhas filhas, que quando eles decidem escolher alguém para namorar, não é simplesmente como o mundo aí fora fala, não. Eu falei isso para o namorado da minha filha. Não, quando nós decidimos escolher e ali caminhar junto no namoro, é para casar. E nesse momento, nessa caminhada do namoro ali, vão ver as características. Eu falei para ele: veja as características da minha filha, veja como ela é com a mãe, com o pai, com a irmã, com os amigos, no trabalho,
repetir, que vai caminhar. Então, sempre que pensamos em namoro, nós pensamos para casar. É diferente do mundo, que o mundo pensa em ficar e não fazer bagunça, não. Na igreja do Senhor, e isso a gente aprende em família. Esses valores, minha mãe, meu pai, mesmo você não sendo cristão, sempre passou o valor de você ser honrado, o valor de você ter um caráter, o valor de você trabalhar, de você cuidar, de saber fazer as coisas. Por quê? Precisamos ter essas características que eu vou falar nesta noite. A vida em família é algo tão grandioso quanto a nossa caminhada com Jesus. E em muitos momentos, em nossa curta passagem por aqui na Terra, alguns demoram um pouco mais, né? Chegam aos 80, 90 anos, alguns partem mais cedo, mas o importante é que, ao fim dessa caminhada, quando casamos com alguém, possamos estar com o Senhor Jesus, possamos ter a nossa família alicerçada na rocha que é Jesus. E em nossa caminhada com Jesus, precisamos enfatizar algumas necessidades. Quando caminhamos com Jesus, precisamos ter fé, precisamos ser obedientes, precisamos ter perseverança. Caminhar com Jesus sem perseverança, vamos desistir nas primeiras dificuldades que aparecem. E nessa caminhada com fé, perseverança, obediência, nós vamos sendo moldados, vamos sendo transformados. E a partir do momento que somos transformados, queremos cada vez mais intimidade com o Senhor Jesus. E essa intimidade que vai nos levar à vida eterna. Essa intimidade que vai nos mostrar o verdadeiro caminho. E com o casamento não é diferente, com a vida familiar não é diferente. Em Lucas 9, 23 e 24, o Senhor Jesus falou: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Tanto na vida cristã, na nossa caminhada com Jesus, precisamos tomar decisões que vão influenciar no nosso relacionamento íntimo com Jesus, e essas decisões também vão influenciar no nosso relacionamento familiar. Vamos passar a ter mais intimidade com a esposa, teremos mais intimidade com os filhos, com os netos. Tem muitas famílias que são as avós que orientam os netos, tem famílias que crescemos que o pai e a mãe já partiram, quem cria os filhos são os tios. São as famílias que, de acordo com essa caminhada, vão se formando, vão mudando, mas de acordo com a palavra do Senhor. Não são famílias que o mundo aí fora prega, que todos conhecemos, que querem ser famílias das mais diferentes matizes. Não, é a família do Senhor, aquela que começa com um homem e com uma mulher, que começou no jardim do Éden, que foi caminhando e até Jesus. Ele vem falando dessa importante instituição que é o casamento, e decorrente disso a família do Senhor. Da mesma forma, a família tem uma importância fundamental na nossa caminhada, e para que ela seja boa, agradável e perfeita, como a palavra do Senhor fala em Romanos 12:2, precisamos desenvolver qualidades que farão a diferença nesse relacionamento. Não importa como sua família está, como eu comentei, tem famílias que os netos são orientados pelos avós. Muitas vezes perderam os pais. Tem famílias que hoje em dia é a mãe e os filhos, e precisam estar alicerçados para que muitas vezes ela fazer o papel de pai e de mãe. Tem pais cuidando dos filhos devido a problemas que ocorreram, mas todas essas famílias precisam estar alicerçadas na palavra do Senhor. E para que possa estar alicerçado na palavra do Senhor, precisa desenvolver a convivência. A convivência impõe ao casamento e às relações familiares múltiplas experiências, vários fatores. Quando casamos, passamos a conhecer, quando nos relacionamos com família, passamos a conhecer intimamente a pessoa. Por exemplo, lá em casa eu não sabia que eu tinha que fazer as necessidades sentado por causa das meninas, mas a gente chega no contexto, e nisso o Flávio também vai me influenciando. Eu falava palavrões e ela, com toda a sua autoridade, com toda a sua inteligência, não, essa palavra, a gente pode influenciar nossas filhas negativamente. E quando passamos a caminhar com Jesus, nossas atitudes vão mudar, a forma que tratamos um ao outro. E nessa convivência,
nós somos afetados de algum modo. Temos que ceder um pouquinho de um lado, temos que ceder do outro. Na educação do espírito também, não, você fala, você não fala. E não é fácil. Muitas vezes, eu querendo falar um pouco mais grosso com minhas filhas, ainda elas chorando. Eu falei, não entendo nada, vai conversar com sua mãe. Vai conversar com sua mãe, depois sua mãe me explica o que aconteceu, amém? Então é assim, à medida que vamos viver em família, nossos relacionamentos vão afetando um ao outro. E quanto mais intimidade e convivência tivermos com o Senhor Jesus, maior será a nossa mudança. Muitas vezes a gente vê nitidamente na casa do Senhor pessoas que, a partir do momento que foi caminhando com o Senhor, e vai se moldando, vai melhorando. Às vezes é aquela pessoa tempestiva, aí à medida que vai tendo intimidade com o Senhor, vai se mudando, ficando mais calma. A palavra do Senhor vai mudando a pessoa. E na relação familiar também é assim. À medida que vamos melhorando junto, que vamos buscando a presença do Senhor, que vamos caminhando junto com a igreja, nossas atitudes vão mudando e vão se moldando para que o casamento seja mais abençoado, para que a relação familiar seja mais abençoada. E em João 13:34, o Senhor Jesus falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Imagine, querido, o Senhor Jesus manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não quer o mal para a nossa vida, a gente também não vai querer o mal para o outro, e principalmente para os nossos. O segundo ponto nesta noite que eu quero trazer é intimidade. No percurso, no convívio cotidiano, inconsciente ou involuntariamente nos revelamos um ao outro. Algumas intimidades que a gente tinha quando era solteiro, devido à nossa situação, da nossa relação familiar, a gente precisa tratar. Às vezes é uma atitude que a gente tinha que incomoda o nosso filho, a nossa esposa, os nossos pais, a gente precisa melhorar. Então essa intimidade ela precisa ser desenvolvida. E no terreno privado e íntimo, que afloram dentre outros traços de personalidade. Às vezes quando a gente está namorando, é tranquilo, está ali, vai embora, mas a partir do momento que estão sob o mesmo teto, né? Porque em casa quer casa, né? Quer ficar ali, intimidades podem aflorar. Então precisamos respeitar essa intimidade, precisamos chegar a um acordo para que essa relação ela flua da melhor maneira possível. E com certeza, através da palavra do Senhor, nós conseguimos melhorar essa relação familiar. Não teremos o egoísmo. Algumas vezes a gente quer alguma coisa, mas aí a nossa esposa quer também, então a gente precisa chegar num acordo. Isso aí é meu, eu gosto. Não, mas isso aí eu também gosto. Ter esse desenvolvimento aí dessa intimidade, para que conheça o outro e não tenha atrito no casamento. Eu brinco até muito aqui que na família eu posso brincar. E hoje eu sempre brinco muito com o Card, né? Eu falei, ó, já sei, mas sempre na brincadeira, um casal abençoado aí que sempre tem, mas ela sempre está tratando e eu tenho que fazer reclamação, né? Amém. Então precisamos desenvolver essa intimidade. Em Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então precisamos ter intimidade. O Senhor, Ele nos ministra que a intimidade é para que os temem. Então, a partir do momento que tememos ao Senhor, vamos desenvolver essa intimidade em família. Muitas vezes precisamos também desenvolver essa intimidade, conhecendo um pouco mais o nosso irmão da igreja. Quando falamos desse encontro da família, antes de iniciarmos esse trabalho com casais, o sonho era um dia a gente estar num grande local, como tem feito, e a igreja conhecendo um pouco mais. Eu conhecendo um pouco dos filhos, conhecendo um pouco dos pais, dos irmãos, tendo a oportunidade de conversar. Porque quando estamos no culto, a gente sai rápido, mas nesse dia a gente tem a oportunidade de estar os idosos conversando, de estar os jovens ali brincando. Então esse encontro da família, essa comunhão, é para que
possamos nos conhecer um pouco mais, possamos desenvolver essa intimidade, possamos desenvolver a cumplicidade. É o outro ponto que eu quero trazer à igreja nesta noite, compartilhar os segredos, medos. Isso é uma cumplicidade que se desenvolve, características que tornam-se possível pela cumplicidade que se constrói durante a longa, profunda viagem chamada casamento. Quando somos cúmplices, nós ali respeitamos um ao outro. Muitas vezes tem alguns irmãos que só pelo fato de eles são receptivos, as pessoas gostam de conversar com ele, com essa pessoa. Essa é uma cumplicidade natural, são pessoas que têm aquele dom de escutar. E a pessoa às vezes só quer que alguém a escute. E isso ocorre muito no casamento. Muitas vezes a gente fala, o homem normalmente sai para trabalhar no dia a dia. Aí a ciência ele fala que o homem, se ele fala 2.000 palavras por dia, a mulher fala 4.000. Aí você chega em casa, a mulher quer falar, quer conversar, e às vezes o homem só quer ficar naquela caixa de nada, né? Muito conhecido, que foi nada, que foi nada. E a minha esposa, a filha, querendo conversar sobre o que acontecer. Então precisamos desenvolver essa cumplicidade nas relações familiares. Eclesiastes 4, de 9 a 2 fala: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, quando lemos essa palavra sobre o cordão de 3 dobras, sabemos que a terceira dobra desse cordão é o Senhor Jesus. É Ele que fortalece o relacionamento de pai com filho, de esposo com esposa, de avós com neto. Precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, que seremos um cordão de 3 dobras, que não se arrebentará fácil. Tempestades virão, dificuldades, seremos afligidos, doenças. Temos famílias cuidando dos seus entes queridos, porque sabemos que teremos doença. Mas quando temos um cordão de 3 dobras ali, não se arrebenta fácil. O Senhor Jesus fortalece, o Senhor Jesus orienta. Hoje mesmo tinha um casal que estava aqui dirigindo, mas passou 2 dias cuidando de um ente querido. Então precisou estar ali, cuidando dos seus. Então por quê? O Senhor tem fortalecido. O quarto ponto que eu quero falar sobre família é interatividade. Toda viagem pressupõe relacionamentos interativos. Vamos falar e queremos ser ouvidos. Vamos chorar e oferecer ombro. Muitas vezes não temos visto pessoas, às vezes, angustiadas, sofrendo, que só quer um abraço. E tem alguns que percebem e vão lá dar esse abraço. E a pessoa chora, se desabafa ali. Por quê? Porque tem uma interação, tem um movimento junto ali de querer cuidar um do outro. E isso é muito comum entre as famílias cristãs. Sabemos que aí fora do mundo ele tem pregado que as famílias têm que ser desconstituídas, as famílias, a figura do pai é desvirtuada, a figura do pai é desconstruída. Estão querendo tirar o dia do pai, o dia da mãe. Por quê? Para que possa atingir a igreja do Senhor, precisam destruir as famílias, precisam destruir essas qualidades que só cultivamos em família. E a família do Senhor Jesus precisa cultivar, precisa ter essa interatividade, precisa oferecer socorro, consolo, precisa dar e receber. Tiago 1,9 diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizará. Amém? Precisamos ser ouvintes da palavra, praticantes. Muitos de nós temos negligenciado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala, ela nos constrange, ela mostra como devemos agir, mostra o que devemos fazer, e muitas vezes não queremos ver. Parece até um descrente. Antes de eu ir no colégio, sendo afrontado, e preciso ser praticante da palavra. Então, querida igreja, precisamos buscar viver uma vida de comunhão com as nossas famílias. Algo que muitos de nós, igreja do Senhor Jesus, temos deixado a desejar. E a palavra do Senhor nos constrange. Precisamos amar nossas famílias da mesma forma que o Senhor Jesus amou a sua igreja. A palavra do Senhor, ela nos constrange. Muitas vezes não queremos meditar na palavra, porque sabemos a palavra do Senhor, ela fala. O Senhor Jesus, ele fala nos nossos corações. Basta estarmos atentos ao Espírito Santo. Ele mostra o que devemos fazer, mas nos constrange. Olha o que 1 Timóteo 5,8 fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos nos fortalecer na presença do Senhor, para que tenhamos famílias fortalecidas. É fácil? Não é fácil. É muita oração, muito jeito. Várias vezes eu já estive aqui embaixo tentando falar coisa para minhas filhas, e eu querendo como que eu vou falar, qual modo, e às vezes uma angustiada de falar naquela tranquilidade, porque só de olhar ela já conhece as filhas, já sabe como é que é. E isso tem que se refletir em todas as nossas relações. Nossa mãe, quando olha para mim, já sabe que tem algum problema. É o que? É essa interação, é essa intimidade, é essa cumplicidade. E nós, como família do Senhor Jesus, precisamos desenvolver, precisamos colocar em prática o que o Senhor Jesus tem falado para a sua igreja. O tempo em família é fundamental para a vida do cristão. Efésios 5, capítulo 5 e 6 nos ensina muito. No capítulo 5, ele nos coloca ali os deveres domésticos, o cuidado com os filhos. E no final do capítulo 6, é um capítulo muito interessante. O apóstolo fala aos Efésios a importância da armadura de Deus, a importância do revestimento do Espírito, momento no qual me revesti da palavra de Deus. Se sempre tiver a oportunidade, meditem sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada, as sandálias. Esse capítulo, ele nos mostra como devemos estar revestidos pelo poder do Espírito Santo para lutar por nossas famílias. É melhor estarmos lutando por nossas famílias do que vermos o mundo que vimos hoje, afastado dos caminhos do Senhor, fazendo coisas erradas. Precisamos de muitos afastados da casa do Senhor. Não sabemos o que aconteceu, mas podemos fazer a diferença a partir de agora. E quando falamos de família, a família é muito importante para a sociedade. As nossas famílias, nós desempenhamos vários papéis importantes perante a sociedade, perante as relações familiares. Desempenhamos o papel de marido ou de esposa, de pai ou de mãe, de filho ou de filha, de irmão ou de irmã, de provedor, muitas vezes o papel de educador, de amigo, de patrão. Muitas vezes escutamos que precisamos honrar nossos patrões, precisamos honrar nossos empregados. Então, a família é importante para a sociedade. E tudo o que precisamos fazer, quando participamos da sociedade, precisamos fazer com sabedoria e excelência. Onde adquirimos a sabedoria? É na palavra do Senhor, é na casa do Senhor, é na escola bíblica dominical. Hoje, interessante, enquanto eu estava esperando o nosso irmão ser consultado, aí estava com a camisa de missões e evangelismo, e uma senhora cristã se aproximou. Tem igreja, tem EBD lá na sua igreja? Temos EBD, não, porque lá na minha igreja não tem escola bíblica. Eu falei, não, na nossa igreja tem. Hoje que a gente tirou um tempinho para dar uma saída, evangelizar,
falar do que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. A EBD é muito importante, porque principalmente como é a nossa EBD, onde temos a oportunidade de testemunhar, de falar. Muitas vezes tive vários testemunhos que me engrandeceu aqui, testemunhos de avós, de pais, de esposas, testemunhos de famílias, onde podemos aprender. Mas muitas vezes negligenciamos a palavra do Senhor. Precisamos dormir um pouquinho até mais tarde, não vir participar. Mas aí eu sempre pergunto: e se fosse o seu emprego, o seu trabalho, de onde você tira o sustento da sua família para levantar cedo, não levantaríamos? Ou não? Ou então falaríamos para o patrão assim: não vou trabalhar hoje, porque hoje eu vou dormir até mais tarde. Irmãos, não podemos negligenciar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos constrange. Através da palavra do Senhor, nós vamos ser a Bíblia que o mundo vai ver aí fora. Nós vamos ser o exemplo para o nosso vizinho, e muitas vezes sem falar. Outro dia, só pelas nossas atitudes ali, da gente sair e vir para a casa do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma família que estava sofrendo pediu para orar por ela. Pediu por leva o nome da minha esposa. A minha esposa já tentou se suicidar. Perdemos um filho muito novo. E isso sem falar. É só um bom dia, boa tarde, estar ali com a Bíblia, ali naquela tranquilidade com seus filhos, sem gritaria, sem confusão. Como deve ser a nossa família? Uma família tranquila, uma família alicerçada. Mas vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, vamos ter dificuldade às vezes de falar com nossos filhos, mas não podemos desistir. Temos que falar com eles baseado na palavra do Senhor. Então precisamos ser a testemunha que o mundo vê aí fora. E isso a gente aprende dentro da casa do Senhor. A importância da família para a sociedade. A família, ela molda o caráter dos indivíduos. Ninguém consegue ter o seu caráter moldado e viver isolado de outras pessoas. O nosso caráter é moldado quando vivemos com outras pessoas. Quando eu vejo meu pai se apoiar quando eu vejo as atitudes do pastor, o nosso caráter é moldado quando convivemos em sociedade, convivemos em família. E esse caráter moldado, onde valorizamos a honra, onde valorizamos o respeito, ele é formado dentro da família. Então, por isso a importância da família para a sociedade. Muitas vezes temos visto esse aumento das mídias sociais, algumas pessoas deixando de conversar, deixando de interagir. Outro dia eu tive um testemunho de um jovem, às vezes por falta de coragem, por falta de ter um caráter forjado ali pela sua família, pelo seu pai, em vez dele terminar o namoro com uma jovem, cara a cara, conversando, ele terminou pelo WhatsApp. Imagina como se sentir uma pessoa do outro lado. Um namoro, um relacionamento, às vezes, que acontece terminado com o WhatsApp, sem ter a coragem de enfrentar ali, olho por olho. E esse caráter, essa coragem é formada dentro da família. Por isso que eu falo que a família é tão importante para a sociedade, porque ela molda o caráter do indivíduo. Ela faz com que a pessoa que vai para o mundo seja respeitada. Muitas vezes a gente não vai conseguir ensinar tudo. Tem coisas que eles vão ter que aprender por eles mesmos. Tenho certeza que a irmã França fala muito com o Natan, mas tem coisa que ele vai aprender sozinho, que precisa aprender. Mas tenho certeza que ela fala, que o pai dele fala com ele sobre a importância de ser um homem de honra, um homem de caráter. E isso tem sido importante para a sociedade. E isso tudo começa na família. Filipenses 4:8 afirma: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A palavra do Senhor nos mostrando o que temos que pensar, o que temos que falar para os nossos filhos, o que temos que falar algumas vezes para os nossos pais, que muitas vezes nossos pais ficam mais velhos, então precisamos cuidar, precisamos ajudar, porque a idade vai chegando, a dificuldade. Nós precisamos estar baseados na palavra do Senhor. Precisamos cumprir o que for nobre, o que for correto, o que for puro. Quando vamos aí fora, isso tudo aqui não é pregado. Falam que devemos tratar mal as pessoas, ninguém mais respeita os idosos, ninguém mais respeita uma mulher grávida, ninguém mais
dar um lugar no onde para uma pessoa que está necessitando, porque o egoísmo tem imperado, o relativismo das coisas tem acontecido aí fora, a igreja tem sido desvalorizada, a família tem sido desvalorizada, e nós, como cristãos, como somos, precisamos valorizar nossas famílias e que nossas famílias sirvam de exemplo onde quer que formos. Os jovens que estiverem estudando precisam levar os ensinamentos que os pais ensinam, e isso tudo tem que ser baseado na palavra do Senhor, conforme falou Filipenses 4:8. O segundo ponto que a família ensina para a sociedade é o valor da aliança. Nós, Igreja do Senhor, somos frutos de aliança. Sabemos que teve uma aliança com Éden, sabemos que teve uma aliança com Noé, no qual ali o Senhor preservou a família de Noé para que começasse de novo uma geração. Sabemos que teve uma aliança abraâmica, uma promessa. Sabemos que teve uma aliança mosaica. E sabemos que teve aliança com o Senhor Jesus, no qual ele cumpriu a lei. E a partir do momento estamos na graça, onde temos oportunidade de falarmos, de cuidarmos das nossas famílias de acordo com o que ele nos ensinou. A família, hoje em dia, muitas pessoas desenvolvem relacionamentos de curto prazo. Os laços que unem as pessoas são frágeis. Uma cara feia, às vezes a pessoa deixou de receber uma mensagem, já fica chateada. Não está baseada na palavra do Senhor. Precisamos buscar relacionamentos fortes, relacionamentos. Outro dia eu estava conversando com as meninas que vocês são amigas há tanto tempo, precisam ser fortalecidas. Amigo não é só aquele nos momentos de alegria, amigo é aquele também no momento de tristeza, de colocar um ombro amigo ali, uma palavra, às vezes a pessoa está errando uma palavra correta. Então precisam ter relacionamentos fortes. E aí fora os relacionamentos são muito fúteis, frágeis, relacionamentos que se desfazem da pior maneira possível. Muitas vezes temos amigas aí com um tipo de relacionamento que tem colocado veneno para outras pessoas morrerem, porque esses relacionamentos não são baseados na palavra do Senhor. Mas quando somos criados, quando os relacionamentos são de acordo com a palavra do Senhor, são relacionamentos fortes. Fazemos a diferença no mundo. Na escola, respeitamos os professores. No trabalho, respeitamos os nossos patrões. Na faculdade, respeitamos nossos amigos, porque são relacionamentos baseados na palavra do Senhor. No lar, principalmente, o cristão, os vínculos são fortalecidos e precisam ser valorizados, formando assim indivíduos capazes de estabelecer relações baseadas em aliança, relações que respeitam o próximo, relações que respeitam o amigo, relações que respeitam o marido, respeitam a esposa, respeitam os pais. Até hoje eu conheço com meu pai e minha mãe me abençoar, porque era um costume muito comum antigamente. Então, fomos criados de maneira diferente, mas fomos criados em relacionamentos fortes, relacionamentos que valorizam as pessoas. Isaías 59:21 afirma: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor Jesus. Amém? Essa palavra chegou até nós porque o Senhor, Ele é um Senhor de promessa, Ele é um Senhor de aliança. Ele não mente. E quando Ele prometeu lá para o profeta Isaías, quanto tempo tem? Há mais de 2000 anos, e essa palavra chegou até nós. Por quê? Precisamos ser homens de palavra. Precisamos ser homens e mulheres que falam a verdade. Precisamos ser homens e mulheres que respeitam as famílias, que respeitam nossos entes queridos. E isso tem acontecido, até esse de respeito tem acontecido dentro da igreja do Senhor. Não digo dentro de nossa igreja, mas a igreja do Senhor tem muitas pessoas desrespeitando os relacionamentos, porque ainda não foram convertidos verdadeiramente. E a palavra do Senhor afirma: essa palavra não se apartaria nem dos nossos filhos, nem dos nossos netos. A família, ela traz segurança para a sociedade. Muitas vezes ali que estamos correndo no trânsito desenfreado, e quando chegamos em casa, estamos no nosso local seguro.
nosso local onde podemos ser recebidos com amor, com carinho, onde podemos compartilhar o que aconteceu no dia. Tem algumas famílias que têm filhos que não querem ir para casa, porque em casa é uma luta, uma constante discórdia. Não. As nossas famílias precisam ser um lugar seguro. Os nossos relacionamentos familiares têm que ser acolhedores. Que os nossos filhos queiram chegar em casa para se sentirem amados, se sentirem protegidos, se sentirem recebidos. E dentro da casa do Senhor tem acontecido. Nós sabemos que a família precisa ser aquele porto seguro, onde chegamos, onde estamos ali, onde podemos descansar tranquilo. Não será um local de confusão, não será um local de tumulto. A família é a base da sociedade, por isso que precisamos e devemos estar em família. Nossos valores precisam estar baseados na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Amém? O Salmo 91, ele é um salmo que muitas vezes tem algumas famílias que acreditam que só em estar aberta ali a Bíblia do Salmo 91. É um salmo de proteção, é um salmo ali que... Então eu trouxe só o versículo 1 e 2 ali que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Isaías 41:10 também afirma: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor, dizendo que Ele cuida de nós, que Ele nos fortalece, e isso tem que ser passado para os nossos relacionamentos familiares, para os nossos pais, mesmo que não seja cristão, que ele tem que saber ali que a gente está sustentado pela rocha eterna, que estamos baseados em Cristo Jesus. Muitas vezes, mesmo não sendo cristão, pedem para orar, pedem para interceder, porque sabem que o nosso relacionamento familiar está baseado na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos sustenta. Ela nos sustenta. Já indo para a conclusão, que a família seja um reflexo de amor, do amor de Deus em nossas vidas, um lugar de paz, alegria e crescimento espiritual. Investamos tempo, oração e dedicação em nossas famílias, pois elas são o nosso maior tesouro. Que a palavra de Deus seja a base dos nossos lares, guiando-nos em cada passo e fortalecendo nossos laços familiares. Que a restauração familiar seja uma realidade em nossos lares, que possamos experimentar a alegria de uma família unida e abençoada. Confiem em Deus, lutem por suas famílias, vivam o propósito que Ele tem para cada um de vocês. Acreditem, a restauração é possível. O que seria de nós se não fizéssemos parte da família de Deus? Então, irmãos, a restauração é possível. Sabemos que temos famílias em lutas, famílias sofrendo as aflições, a adversidade, às vezes faltando sustento, faltando ali a forma que vai sustentar a sua família. Mas o Senhor Jesus, quando Ele entra para mudar. Mas precisamos ser íntimos do Senhor, precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. Se é fácil, não é fácil. Por mais que estejamos ali buscando a presença do Senhor, não é fácil, mas se decidirmos, entregarmos a nossa vida, como já decidimos muitos de nós aqui, Ele vai trabalhando ali devagar, Ele vai mudando. E isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui. Teve alguns amigos que entraram aqui bêbados, e o Senhor foi mudando, o Senhor foi tratando, o Senhor foi investindo. Muitas vezes a pessoa não tinha que investir, mas precisamos nos entregar. E se alguém nesta noite ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, esse que faz a diferença, porque muitas vezes você vai ser a diferença na sua família, você vai começar um grande ministério lá, mas precisa se entregar a Jesus. Eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero fazer a diferença na minha casa, eu quero ser o trabalho, eu quero ser aquele que vai buscar, aquele que vai orar, aquele que vai interceder, aquele
a sua família vai te procurar. Nessa noite você tem uma oportunidade, como naquela manhã de hoje, aquela jovem teve a oportunidade de entregar. Então que possa caminhar. Se você ainda não conhece, se você ainda não vive, se você ainda não faz parte da família de Deus, venha correndo, porque é maravilhoso fazer isso. Eu convido a igreja a se colocar de pé para estarmos orando. Já vou entregando, já vou agradecendo. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado por este momento, Senhor, em que tivemos reunido com família, Senhor. Família do Senhor, família que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem conduzido, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estejam passando por qualquer dificuldade, Senhor. Que o Senhor esteja derramando sustento, que o Senhor esteja derramando a cura, a unção, porque o Senhor sabe o que cada família tem passado nesta terra. Mas a partir do momento que decidem caminhar contigo, nós sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades. Então que o Senhor continue abençoando, Pai. Toma nas tuas mãos cada jovem, cada família, cada marido, cada esposa, cada avô, cada neto. Sustenta, Senhor. Dá um discernimento para que eles possam ter a palavra certa no momento de angústia, Senhor. Para que ele vai ter momentos de aflições, mas que o Senhor esteja ali com eles, sustentando, cuidando, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, nesta noite. Toma nas tuas mãos, Senhor, as tuas famílias, Pai querido. Obrigado por tudo. É o que eu peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rosana já entregou, o pastor Jonas está na palavra, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Amém? Maravilha, maravilha. Deus abençoe o nosso querido Tiago Maurício, líder do departamento de família. Deus abençoe a igreja. Irmãos, muitas atividades, graças a Deus. Lindas atividades. Ontem um grupo Missões e Evangelismo está ensaiando em terças-feiras, irmãos. Com horário 19 horas aqui. 19 horas. E ontem nós tivemos aí uma saída, né, com as irmãs. Foram lá. Quinta da Boa Vista. Muita gente. Muita gente. E eu, a semana toda, pedindo a Deus que desse um dia um pouquinho de sol, né? Ainda que o frio persista, mas que não chovesse. Senhor, porque sempre que nós vamos sair, Senhor, misericórdia, misericórdia. Trabalho no salão nobre da irmã Adriana e do irmão Valdir. Um culto lindo, muito abençoado. Nosso querido pastor Valentim trouxe uma palavra poderosa para as nossas vidas. Todos nós fomos edificados ali. E depois aquela confraternização, né, que já é praxe do local, né? Você conversando com o irmão, com a irmã, tomando o seu chocolatezinho, comendo o seu bolinho. Isso é a confraternizaçãozinha que ao longo dos anos eu não lembro se eu mas tem sido mantido, né, ali. A bananinha d'água de manhã é bom, o intestino pensa. Então tem a bananinha ali. E hoje não foi diferente também. Nós entramos no local minado, é claro, local minado, entramos com todos os cuidados, porque nós estamos em guerra. É um confronto, irmãos. E um trabalho maravilhoso.
Timóteo é uma família muito grande. Ele tem sobrinho, tudo que é buraco daqui, lá no norte. E ele está hoje numa igreja com um sobrinho. E a irmã Rosângela estava dizendo: pastor, que palavra esse irmão? É do trono da glória. Do trono da glória. Não é dele, não. É do trono. É do trono. Impactante. Que Jesus continue abençoando. E nós continuemos orando pelo departamento de evangelismo, irmãos. Porque é para a guerra. Você vai ali. Daqui a pouco nós vamos lá no fundo, no Catarina Antigo. Na tempo que o pessoal parece que a gente está no oeste. Mas eu gostei da liberdade do Espírito. Aí eu fui para perto dele. Qualquer coisa que eu corresse ali, eu falei, mas foi lindo. Mas não vamos, irmãos, falar porque o diabo, que o inimigo, não, irmão. O irmão Olavo dispõe o nosso e alerta para nós. Eu, irmão, não me liguei que o irmão ficou muito tempo no sol. Ficou muito tempo no sol. Depois, no meio da mensagem, ele saiu, e acho que foi beber água, não sei o que ele foi fazer, ele passou mal e secou. Já havia terminado o trabalho. Aí me disseram que ele estava passando mal, eu saí correndo, Maurício já havia saído para pegar o carro, e eu e alguns outros irmãos abracei o irmão para levantar. Eu escutei alguns irmãos: não, pastor, mas irmãos, como é que você não vai abraçar, irmão? Aí eu desloquei a coluna. Agora voltei a usar a cinta de aço. Estou aqui com a cinta de aço para ver se até amanhã. Porque na hora, irmão, você está ali. Eu saí do trabalho, aí fui direto lá no UPA. Aí eu disse: não, tem um posto aqui, o Lago de Lembro, que está aqui, coisa e tal. Eu entrei, por isso já estava ali, recebendo medicamento, eu fui lá, ele já estava normal, mas baixa plaqueta de pressão, brusca, mas me assustou, do lado, né? Eu escravo a ele, como é que pode? Aí a gente é o que o pastor pregou ontem, não é? O pastor pregou ontem, o barco está lá, o vendaval. Você não vai entender, irmão? Se você tivesse no barco, eu ia gritar também. Eu vou morrer! Eu vi o irmão partindo para morrer. Eu sou terrível de jornalismo. Mas caiu aqui de ferro. Vamos ver se aqui amanhã melhora, né? Mas ainda assim, depois que você entende, eu cheguei em casa e não deu tudo mal. Mas depois que você molha a cabeça, o corpo, aí eu fui lá no aniversário, atenção, pastor Marcinho também. Aí trabalho hoje, 15 anos de cristalino. Eu fui lá, não fiquei até o final, né? Eu preciso de muita dor, eu preciso esticar o corpo o máximo que eu puder para ver se eu vou para Deus. Eu não vou dar brecha de estar na igreja hoje, eu preciso ir. Não, os pastores, irmão, eu sei, o pastor Valentim vai estar, o pastor Wellington, até falei com o pastor Jesus.
férias hoje, dei tchau pro saudoso teu sogro, vivo ainda, entrei no carro de novo. Você ora a Deus, você não vai cortar ninguém, eu mantenho numa linha. Se eu não estou bem, eu me mantenho numa posição. Se estou no meio, eu fico no meio. Mas normalmente eu vou conseguir. Nota presa. Normalmente eu vou nota presa, porque era motivo da noite de calor, eu parei também. Vou fazer tudo, e chego em casa tranquilo, nunca bati. Nunca bati. Então, queridos, nós tivemos esse problema, mas querendo Cristo, amanhã melhora, e é assim a vida, tá bom? Meus amados, vamos dar os avisos que as outras Saúde, agora, Senhor. Os irmãos mandam os avisos para as outras coisas ali, os avisos, vão passar rápido, Jesus. Terça-feira, né? Vai passar, galera. É importante, os irmãos que tem que mandar até sexta-feira para ela. Consagração, terça-feira, 8 horas. Quarta-feira, o nosso culto, 19 horas. A EBD, no domingo. No próximo domingo teremos EBD, que é o evangelismo. Nosso domingo, Romualdo, nosso professor, vai estar aí ministrando. Departamento Infantil, Congresso do Departamento Infantil, dia 10, 11 e 12 de outubro. Os carnetes têm música no Congresso, surpresa do dia. Procure a direção do Departamento Infantil, Emília, Karina, o Cláudio, que trabalha com as crianças. Pode passar aí. Culto de louvores inesquecível, a Cristiane já comentou. Procure a Cristiane. Hall de bebês, 4 de outubro, a irmã Roseli ali, já tem uma lista aí de doações. Volta um pouquinho, galera, Hall de bebê. Já tem uma lista de doações aí para que possamos abençoar as crianças. Vamos ter uma cantina no final desse mês. O Clibanco, 19 a 21 de setembro. Procura a irmã Wanda aqui da igreja, que está ligada à associação, para saber informações do Clibanco. Pode passar, galera. Com a van. Tivemos uma reunião com os líderes das associações de homens, o pastor Natanael, que é o líder dos homens da Convenção Batista. Ele pediu para que, vamos aqui, galera, vamos agora, pediu para divulgar para os homens. Já temos aí um grupo de homens que vai participar desse congresso aí, de 7 a 9 de novembro. E o pastor Natanael colocou 2 idas ao Cristo e 2 ao Pão de Açúcar para aqueles que se inscreverem nesse congresso. Vai ser um sorteio que vão ter a oportunidade ali de conhecer o Cristo no Pão de Açúcar. O valor da inscrição é R$130. Procure a direção dos homens, procure o irmão Ivan, o pastor Hélio, o Renato, o nosso tesoureiro, que é o Felipe. Vai passar, cara. Corte e costura, a irmã Neuza sempre pedindo para divulgar ali. Corte e costura, no mês que vem vamos ter aí uma comemoração de um ano, vamos ter aí um vídeo de como tem sido abençoada essa aula de corte e costura. Os avisos enviaram até sexta-feira, encerrou o A reunião da mídia. Reunião da mídia, domingo. Reunião da mídia? Domingo, mais cedo. A irmã Josiane está pedindo para se reunir o pessoal da mídia, que ela vai passar algumas orientações. Graças a Deus. Então, nós, o Ministério do Louvor, vamos ter o nosso culto dia 13 de setembro. Então vai ser um culto parecido com aquele que a gente teve primeiro. Então você que tem um amigo, um parente, que não seja evangélico, fala para ele, vem que você vai ter uma grande vitória nesse dia. Traga ele, traga seu parente, um amigo que não é evangélico, traga nesse dia. Vai ser maravilhoso, vocês vão ver. E quem trouxer vai ter uma surpresinha, tá bom? Amém? Maravilha. Então, meus amados, a igreja não para, é muita atividade, interatividade. Agora nós precisamos, meu amado missionário, líder dos homens, passar esses homens para cá.
pertencemos a uma convenção batista nacional. Então vai haver este evento, o evento de mulheres também, muito evento, e nós estamos dentro. Queridos, fiquemos de pé. Vamos convidar aqui o pastor Jorge Valentim e a missionária Helena. A missionária Helena vai estar orando e o pastor Jorge Valentim integrando a bênção. Muito bem. Um momentinho, irmãos. Hoje pela manhã nós já mandamos os cartões de aniversário para a irmã Jerusa e a nossa querida irmã Rosa. Vamos convidar as queridas para estarem aqui à frente, porque esse culto também foi em ação e graça. Lá do Sul, não esqueça. Glória. Pastor Wellington Ferrez estará orando por essas duas queridas que aniversariam hoje. Já nasceu. Eu tô sem pilha. Damos as mãos para o altar. E depois. Aleluia. Pai Santo, nós te glorificamos, Senhor, e agradecemos a Ti por esta bênção que o Senhor nos dá, Pai, de participarmos de mais um aniversário das Tuas filhas. Mais um ano, é uma alegria, Senhor, que nós temos como igreja e queremos te pedir, Pai, que a Tua mão de poder esteja sobre suas vidas para que elas tenham uma bênção da parte do Senhor, que possam ser bênção, Senhor Deus, para as suas famílias. No nome santo de Jesus, prolongue os seus dias na terra, Senhor Deus, com muita alegria e felicidade, que elas possam experimentar a cada dia mais de Ti, Pai. Que Tu venhas abrir a janela dos céus sobre suas vidas para a glória, honra e louvor do Teu nome santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quase que nós esquecemos, mas o irmão lembrou. A nossa amada missionária Helena vai estar orando, o pastor Jorge Valentim impedirando a bênção.